Glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Só você que veio adorar a Deus nessa noite, exalta e glorifica, porque Ele já se faz presente no meio da sua igreja. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos do canal com a paz do Senhor. Desde já que Deus abençoe a vida de cada um que está nessa noite aqui. Hoje nós estamos tendo aí a honra de receber nossos irmãos aí, irmão Marcos Muniz, irmã Adriana Muniz, que tem um testemunho muito lindo aí, da parte de Deus. E eu já quero estar convidando nosso irmão Marcos Muniz para estar subindo aqui no altar conosco, que vai ter também a sua oportunidade. Louvo a Deus, porque Deus, Ele é fiel, aleluia. Deus está neste lugar. Pode subir, varão. Louvado é o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Nossos irmãos aí que estão com ato de fé, de vir de tão longe, irmãos, aleluia, para buscar ao Senhor. Sabe o que é isso? É o que se cumpre, irmão Marcos, no livro de Amós, do capítulo 8, do verso 11, que diz que o povo ia ter fome, mas não fome de pão, ia ter sede, mas não sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus, aleluia. E está aqui nossos irmãos que tem um testemunho muito lindo. Ele vai ter essa oportunidade, e Deus, Ele vai estar usando ele conforme a vontade do Senhor, amém, irmãos? Queria deixar aqui rapidamente uma mensagem. Hoje quem vai estar ministrando é o pastor Edson, ou melhor dizendo, eu vou dar uma oportunidade para o nosso irmão Marcos aqui nessa noite, que já está com a sua oportunidade, varão. Pode deixar Deus lhe usar, amém? Receba o servo de Deus com palmas de vitória para Jesus. Glória, glória a Deus. Saúdo a todos os amados irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, é um motivo de imensa alegria de estar aqui no dia de hoje. Uma vez mais, a palavra de Deus, ela está se cumprindo, né? No que diz respeito à nossa visita aqui, já estava previsto isso acontecer. Eu peço aos irmãos que, por favor, não veja o homem, não veja a veste, não, veja um vaso que foi transformado. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Você é uma alma preciosa para o Senhor Jesus. Mas antes de mais nada, vamos orar. Vamos orar, porque eu aprendi que a oração, ela é a chave da tua bênção. Ela é a chave da minha bênção. Então vamos orar e pedir a Deus, né? Que Deus, Ele venha nos dar mais do que a direção dEle esta noite. Poderoso Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero nesse momento fazer, meu Pai, uma oração de agradecimento a Ti, Senhor, por estar aqui, meu Pai, hoje neste lugar, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, na minha vida, Senhor, pelo grande testemunho de transformação, meu Pai, que o Senhor tem me alcançado, ainda estando lá do outro lado do mundo. Mas o Senhor me resgatou, porque o Senhor tinha um plano na minha vida. E assim como o Senhor tinha um plano na minha vida, o Senhor tem um plano na vida desse irmão que está aqui no dia de hoje, na vida dessa irmã, assim como os irmãos que estão ali na live também, meu Pai. Pessoas até mesmo de outros países, Senhor. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, perdoa nossas falhas. Perdoa, Senhor, todas as vezes, Senhor, que fizemos algo que entristeceu o seu coração, toda vez que fizemos ou falamos algo que entristeceu a Ti, meu Pai. Ó, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela minha família, eu te agradeço pelo meu matrimônio, eu te agradeço pelos meus filhos, pela minha casa, eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui. Perdoa, Senhor, perdoa os pecados, Senhor,
dos meus irmãos, perdoa os meus pecados, falhas, transgressões e iniquidades. Não somos nada sem Ti, Senhor. Ó meu Pai, guarda aqueles que estão aqui, aqueles que estão a caminho, que ainda não puderam chegar. Guarda aqueles que estão em casa, Senhor. Cura, liberta, transforma, Senhor. Hoje eu sei, meu Pai, antes eu só ouvia falar de Ti. Antes as pessoas falavam, ó, Jesus está ali, mas eu só ouvia falar. Mas hoje, Senhor, eu conheço a Tua grandeza. Hoje ninguém precisa falar para mim o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é magnífico, o quanto o Senhor é imensurável. Hoje, Senhor Jesus, eu sei muito bem o que é isso, porque eu sei de onde o Senhor me ha tirado. Por isso eu te agradeço, Senhor, esta grande oportunidade, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorifique aí ao Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias. Meus amados irmãos, existe uma razão pela qual Deus nos trouxe aqui nesse lugar. Eu não sou uma pessoa de boas palavras, não. Eu sou muito sincero com você. Eu tenho as palavras pesadas, mas eu te digo uma coisa: Deus, Ele transformou a minha vida de uma maneira que você que está aqui, você que está aí, ainda você conhecendo a Deus, ainda você tendo estado aqui todos os dias, não sei por quanto tempo, ainda assim eu te digo, você não tem a menor ideia do quanto Deus é grande, do quanto Deus é maravilhoso. Você não tem ideia do que Deus Ele pode fazer pela tua vida. Tá? Então, uma coisa é nós ouvirmos falar de Deus. Assim era a minha vida. Eu era um ser humano muito complicado, um ser humano com muitos defeitos, com muitos problemas. Eu lembro que quando era um adolescente, meus pais se separaram bem cedo, né? E nisso começou a minha trajetória nesse mundo que está aí fora. Filho de pais separados não é fácil, né? Mas eu queria começar por aqui, porque funciona da seguinte maneira. A palavra de Deus, ela diz, né? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele esteja maior, mais velho, ele não venha se separar dele. Eu nunca fui ensinado a verdade. Não é porque meu pai ou minha mãe eram pessoas ruins, não. É porque eles não conheciam a verdade. Por isso não puderam me ensinar. E porque não ensinaram a eles também. Então, nesse ambiente aí, iniciou a minha trajetória no mundo, onde eu estava vulnerável a muitas coisas. E como eu estava também, muitas pessoas que estão aí fora estão nas garras do diabo, fazendo a vontade do diabo. Eu era uma pessoa viciada, eu roubava, eu mentia, eu fazia e acontecia. Eu era um menino muito desobediente para com os meus pais. Eu era uma pessoa de um caráter muito falho. Eu era uma pessoa muito nervosa. Eu andava com facão dentro do carro. Eu não voltava para casa. Isso, eu não voltava, eu escutava o desaforo, eu resolvia ali mesmo. Assim era eu. Eu achava que aquilo ali, eu estava sendo grande, com aquela determinação, aquela coragem toda ali, mas não, porque o que acontece? Quando nós temos esses frutos aí, frutos da desobediência, as consequências não são muito boas, e as consequências vieram. Eu aprendi, meus amados irmãos, na palavra de Deus, que a salvação, ela não vem para todos, mas o dia mau, ele vem para todos. E quando o dia mau chegar na sua vida e na minha vida, o que você vai fazer? Assim que eu posso dizer para vocês, meus amados irmãos, que o dia mau, ele chegou na minha vida, e não foi fácil não. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sei o quanto Deus é grande na minha vida, porque se alguém está aqui e diz assim: irmão Marco,
eu tenho um problema de vício na minha vida. Eu posso te dizer com toda certeza, Deus ele pode te curar, libertar, transformar, agora mesmo se você quiser. Tudo depende da sua atitude de fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, é necessário que você tenha uma atitude, meus amados irmãos, porque como o irmão falou agora há pouco aqui, já não há mais tempo para nada. Nós fomos, eu me considero como um dos últimos. Nós estamos assim sob diligência total a cada momento. Jesus ele está voltando a qualquer momento. Eu te peço, por favor, mas por favor mesmo, entrega a tua vida para Deus o mais rápido possível. Se tem algo que tu precisa te desprender, te desprende. Então o meu coração, meus amados irmãos, estava preso a muitas coisas desse mundo. Como falei agora há pouco, né? O meu matrimônio com aquela senhora que está bem ali, a irmã Adriana, era um matrimônio destruído. Nós brigávamos, nós nos agredíamos, nós não tínhamos concordância em nada. Quando eu pegava ela, quando ela me pegava, era uma coisa muito feia. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós oramos de mãos dadas e ajoelhados todo dia, pedindo perdão um para o outro. Glória a Deus, glória a Deus. Não existe nada melhor do que você perdoar. A minha consciência, ela me fez lembrar, porque isso acontece, ela me fez lembrar de tudo que eu fiz em toda a minha vida, toda pessoa que se entristeceu por minha causa. Meus amados irmãos, o dia mau chegou para mim, e esse dia foi um dia de muito choro, de muito lamento, e eu peço a Deus que esse dia nunca chegue na sua vida. Por isso eu te peço, te entrega para Jesus. Hoje minha família, ela ainda está em transformação. Se a gente for falar só de família, porque nós conhecemos a sã doutrina, está com 1 ano mais ou menos. Nós não conhecíamos a verdade. Eu estava lá nos Estados Unidos da América do Norte, trabalhando, né, lá. Eu ganhava muito bem, algo em torno aí de 12 mil reais por semana, mais ou menos. Ganhava bem. Mas a minha vida era destruída. Eu estava no vício. Eu ia para a igreja de Porta Larga, porque eu fui ensinado a prosperar. E sabe por que eu prosperava? Porque Jesus ele não é mentiroso. Ele diz: tudo que pedires em meu nome, receberás. E eu atuava a minha fé. Só que a minha prosperidade financeira, ela crescia, mas a prosperidade espiritual, a cada dia, ia para o fundo do poço. E nisso eu sofria. Os meus filhos estavam nas drogas, estavam no vício, assim como eu estava, a ponto de que diante de tantos problemas, né, aconteceu algo na minha vida que eu não desejo a nenhum pai. Eu perdi o meu filho com 21 anos de idade, meu único filho de sangue, chamado Rafael. Por quê? Porque o meu coração estava nesse menino. Nós fazíamos coisas por esse menino que você não tem ideia. Nós queríamos agradar ele, nós tínhamos a ele em primeiro lugar na minha vida. Assim era comigo. E Deus, ele tirou esse menino de nós. Deus mostrou para nós, meus amados irmãos, que ele tem que estar acima de tudo. E mais uma vez, porque a palavra de Deus ela se cumpriu na minha vida muitas vezes, mais uma vez com a morte do meu filho, a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. E com a perda do meu filho, caiu uma depressão em mim, meus amados irmãos, que eu não desejo a nenhum ser humano na face da terra. Eu precisava usar drogas para poder dormir. Eu não conseguia dormir. Eu ficava como um zumbi indo de um lado para o outro. Eu chorava o dia inteiro.
não conseguia dormir, estava muito fragilizado. No trabalho, era uma pessoa nervosa. Quando não estava chorando, estava zangado, nervoso, né? Um testemunho falho. Mas aí continuava, né, na força do braço, porque não conhecia a verdade. Mas eu queria mudar. Sabe aquela pessoa que ela tem um vício? Por exemplo, o vício do cigarro, né? Ela fuma, mas ela quer parar de fumar. Ela não consegue parar de fumar, mas ela quer parar de fumar. Esse não consegue chama-se o espírito do vício que está na vida dessa pessoa. Antes eu não entendia isso. Hoje eu entendo. Antes eu tinha muitos desses espíritos aí na minha vida. Eu não manifestava. Eu vinha para as reuniões, pastorava, colocava a mão na minha cabeça. O diabo não saía de jeito nenhum. Mas eu estava totalmente atormentado. A minha esposa que está aqui, a Adriana, ela era chamada a ovelha negra da família. Que nome para se colocar em alguém, né? Assim era a vida dela. Quando eu conheci a minha esposa, a mãe não queria ela nem por perto. As irmãs só cuidavam dela porque ela vivia na rua. E Deus usou a mim para resgatar ela e trazer para dentro da minha casa. Porque Deus, naquele momento, Ele já sabia o plano que Ele tinha nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. É verdade. É verdade. Talvez você diga assim para mim agora: irmão Marco, eu tenho um problema aqui que eu não consigo me livrar dele de jeito nenhum. Pois eu te digo, a palavra de Deus diz: você vai conseguir. Você vai conseguir porque você quer se livrar desse problema. E Deus, Ele quer transformar a sua vida. Um dia, estávamos na minha casa, lá nos Estados Unidos, né? E eu me lembro que a minha esposa já perseverava, já buscava encontrar uma solução, encontrar uma saída. Se ajoelhava todos os dias. Eu não fazia nada disso, porque eu estava entregue totalmente à depressão. Eu não conseguia nem pensar direito. E ela conheceu a igreja Arca de Deus dos Últimos Dias através do YouTube, porque lá nos Estados Unidos a única maneira que nós tínhamos para conhecer a igreja era através do YouTube. Ela conheceu outros canais, outros pastores. E numa dessas mudanças de canal para canal, chegou a Arca de Deus, né? E ela estava escutando uma live um determinado dia. E eu estava ali na nossa cama, no nosso quarto. Eu me lembro, nunca esqueço desse dia. Eu estava jogando videogame no meu telefone. Do meu lado lá e ela do outro lado. Aí sabe o que ela fez? Ela pegou a live e ela aumentou o volume. Só para me cutucar, né? Que ela sabia que eu não gostava daquilo ali e tal, porque eu achava que ela está sendo enganada, porque nós fomos enganados a vida inteira. Então, para mim, aquilo ali era apenas mais uma enganação. Só, meus amados irmãos, que Deus, Ele tinha um plano na minha vida. E ali, olha como as coisas de Deus acontecem. Eu estava ali, me entretendo com um jogo de videogame ali na minha cama, e uma palavra que eu nunca esqueço, varão, o pastor Diego estava pregando ali, e uma palavra chamou a minha atenção, a ponto de eu deixar o meu telefone de lado. E aí eu falei assim para minha esposa, né, Adriana? Foi assim, né? Esse homem aí está falando alguma coisa diferente, que eu nunca escutei antes. Não era esse homem, não. Era o Espírito Santo de Deus que estava falando através da boca do homem. Glória a Deus, aleluia, Jesus amado. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, quando a gente só escuta falar de Jesus é uma coisa, mas quando nós conhecemos a Jesus, tudo muda na sua vida. Tudo muda na minha vida. Para que serve uma placa? A placa de uma igreja, ela não salva. Verdade.
mas a placa ela serve para te dar o quê? A direção. Essa igreja aqui, hoje, mais que nunca, eu tenho a certeza plena e absoluta que foi levantada pelo Espírito Santo para direcionar as pessoas a ir direto para o céu. Mas depende de você essa mudança. Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Glória a Deus. Se você se esforçar, perseverar, se manter firme, não deixa de buscar, não deixa de orar pelo teu familiar, não deixa de te colocar em posição de humilhação para com Deus. Você vai conseguir, meu amado irmão. Então, nesse dia, eu escutei, o Espírito Santo de Deus tocou neste homem, o pastor lá em Porto Alegre, pastor Diego Lopes, e aquilo chamou a minha atenção. E a partir daquele dia, eu passei a assistir as lives no YouTube da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias. Mas naquele momento ali, meus amados irmãos, eu ainda estava atormentado, cheio de demônios na minha vida. Eu ainda estava no vício, eu estava na depressão. Um certo dia, o Senhor usou um dos irmãos lá em Porto Alegre, um obreiro, e esse obreiro, em uma das lives, ele falou assim: irmão Marco Muniz, o Espírito Santo de Deus, ele me revela, ou tu te conserta, ou tu vai para a vala. Quando eu escutei aquilo ali, meu amado irmão, minha amada irmã, nasceu em mim um temor. Grave bem essa palavra, temor. Nasceu em mim um temor. Eu falei: meu Deus, eu tô com tanto sofrimento, com tantos problemas, e em que eu preciso me consertar, Senhor? E aí eu passei a fazer as coisas que antes eu não fazia. Eu nunca fui ensinado a orar pela minha família. Eu fui ensinado a entregar voto, a dar meu salário, a pagar o aluguel da igreja. Eu fui ensinado a cozinhar para os pastores da igreja de Porta Larga, mas nunca fui ensinado a orar. É a verdade, porque é a verdade que liberta. Amém? Glória a Deus. E aí eu comecei a buscar, ainda com pouca força, porque eu não tinha força para nada. E ainda assim eu comecei a buscar. Eu ainda sendo um obreiro na igreja de Porta Larga, eu não tinha o costume de ler a palavra de Deus. Passei a ler a palavra de Deus. Eu não tinha o costume de orar. Eu não era um homem de oração. E eu passei a orar. Eu não tinha o costume de me ajoelhar para Deus. Hoje eu aprendi a me humilhar para Deus. E depois de um certo tempo, este mesmo servo que havia passado essa revelação de Deus para mim, mais ou menos um mês depois, ele disse assim: o Senhor Deus me mostra, irmão Marco Muniz, que Ele está vendo o teu esforço. Eu estava lá nos Estados Unidos, e esse irmão aqui em Porto Alegre. Deus está vendo o teu esforço, Ele está vendo que ainda com pouca força, você está perseverando aí em oração. E eu estava mesmo, meus irmãos, estava mesmo. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus usou a um irmão para alcançar a minha vida. E nisso eu falei assim para minha esposa, eu disse: Adriana, nós precisamos ir conhecer essa igreja aí. Vamos dar um jeito, vamos encontrar uma maneira. E aí conseguimos, pela primeira vez, viemos ao Brasil, diretamente a Porto Alegre. Meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Imagina uma pessoa feliz, mas feliz mesmo. Sabe o que é uma pessoa feliz? É uma pessoa cheia de paz. Eu estava muito atormentado, mas quando eu conheci aquela igrejinha, porque era uma igrejinha, lá no Rubem Berta, quando eu cheguei ali,
eu desabei assim no chão, desabei. Eu sentia uma alegria tão grande por estar ali, um agradecimento tão grande por estar ali. Quando eu recebi o abraço do nosso amado pastor Diego, depois de um tempo foi que eu vim conhecer o pastor Wagner e o pastor Marçal lá em Arroio Grande, né? E recebi aquele abraço do pastor Diego, do pastor Jader lá em Porto Alegre e dos irmãos lá, né? E eu me senti acolhido, eu me senti amado. Quantas pessoas aí fora, tudo que elas precisam é apenas de um abraço, tudo que elas precisam é apenas de um ato de amor, tudo que elas precisam é apenas que alguém chegue para ela e diga assim: meu amado irmão, tem jeito para ti, tem solução, seja qual seja o teu problema, tem solução, porque você é uma alma preciosa para Jesus, e Jesus, Ele quer te transformar. Glória a Deus, aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Então foi assim que eu fui recebido aqui nesta igreja, onde nunca na minha história, nenhuma igreja havia me recebido dessa maneira. Eu passei a entender o que é o verdadeiro amor, porque falar que ama é muito fácil, mas o amor nós mostramos com as obras do amor. Assim que a gente mostra que ama. Da mesma maneira é o cristão. Eu sou cristão, eu creio em Deus, mas a gente mostra que é cristão com as obras, porque quem é cristão, ele faz o que Jesus fazia. Tudo isso eu aprendi depois. Por isso eu te digo, não veja o homem que está aqui, não veja a veste que está aqui, não veja, eu não vim aqui para falar bonito para você, eu não vim aqui para te convencer de nada, eu sou pó e cinza. Eu vim aqui apenas para te dizer, meus amados irmãos, que se tu não entendeu de uma vez por todas, te arrepende agora mesmo, entrega a tua vida para Jesus, porque se tu não fizer isso, eu vou te falar, tu vai para a vala, assim como eu estava caminhando para a vala também. Então, meus amados irmãos, conheci a igreja em Porto Alegre, e aí a gente já havia acompanhado as lives da igreja em Arroio Grande também, que fica mais ou menos a 5 horas de viagem de Porto Alegre. E eu falei para o pastor Diego, eu quero ir lá conhecer o pastor Marçal. Meus irmãos, a gente estava com uma sede tão grande de mudança, que você não tem ideia. A gente queria mudar a qualquer custo, porque a gente já tinha feito tantas coisas para alcançar uma mudança interior, e não conseguíamos, só se conseguia prosperar. Mas o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro ele não te traz paz, ele traz uma ilusão, uma coisa temporária. Você pode ter 1 carro, 2 carros, 3 carros, como nós tínhamos, 1 casa, 2 casas, 3 casas, nada disso vai te encher verdadeiramente. E naquele momento ali que eu cheguei na igreja em Porto Alegre, para você ter uma ideia, eu ainda estava no vício, eu ainda estava na depressão, eu não conseguia dormir. E aí o pastor Diego falou assim para mim: vamos lá, irmão Marco, vamos conhecer lá Arroio Grande. Eu falei: eu quero conhecer lá o pastor Marçal, quero conhecer a irmã Helena. E fomos para Arroio Grande, pela primeira vez visitando a igreja Arca de Deus dos Últimos Dias. Chegamos lá em Arroio Grande e conhecemos a obra naquele local lá. Foi um outro momento que eu tive de intimidade com Deus, né? Porque quando você conhece a Deus, você é íntimo de Deus. Deus, Ele conhece teu problema e Ele passa a falar diretamente com você através da sua palavra. Você sabia disso? É assim que funciona. Deus, Ele fala diretamente com você. Você não depende de pastor, não. Você não depende do obreiro, não. Claro, o homem de Deus que está aqui é para te direcionar para o céu. Ele está sendo aqui usado por Deus, mas você tem que ter a sua intimidade com Deus.
porque é isso que vai transformar a tua vida, meu amado irmão. Glória a Deus. E aí, cheguei lá na igrejinha Arroio Grande. Outro momento que eu caí num choro violento lá, porque de agradecimento, não era um choro de tristeza não, de agradecimento, de não acreditar, né, que algo que para muitos parece ser tão pequeno, mas para nós era tão grande. Muitas pessoas que estão aí fora estão buscando carro, casa, estão buscando dinheiro. Nós estávamos buscando paz. Nós estávamos buscando a cura, a libertação. Nós estávamos buscando a verdadeira paz, a paz que o Senhor Jesus, aquela paz, onde o Senhor Jesus diz: a minha paz eu vos dou, a paz que o mundo não dá, a paz que excede todo entendimento. Essa era a paz, glória a Deus, aleluia. Quem gosta de um milagre aqui de Deus? Milagre de Deus é coisa boa, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, para concluir aqui, porque o meu testemunho, ele é muito por muitas coisas, por muito sofrimento. Eu apenas fiz um resumo aqui, para não tomarmos muito nosso tempo. Eu sofria de muitas coisas. Naquele momento que eu estava lá em Arroio Grande, eu decidi dentro de mim, eu falei: eu quero me batizar e ninguém vai me impedir. E eu falei para os pastores, eu falei: meus amados irmãos, eu estou sentindo muito forte no meu coração de me batizar. Eu já havia tomado banhos de piscina muitas vezes, nas igrejas nas quais nós passamos, mas em todas essas vezes aí, nós entrávamos um pecador seco e saía um pecador molhado. Saía da piscina pior do que entrava. É assim era a nossa vida. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, é como eu falei para vocês agora há pouco, você não tem a menor ideia do quanto Deus é grande, maravilhoso, imensurável, e por aí vai. O pastor Diego e o pastor Marçal foram usados por Deus para nos batizar lá em Arroio Grande. Eu tentei, meus amados irmãos, parar o vício muitas vezes. Eu tentei parar o uso dos remédios que eu tomava para depressão muitas vezes. Eu tentei deixar de ter um testemunho falho muitas vezes, mas eu não conseguia. A minha luta era em vão. Mas no dia que eu levantei daquelas águas em Arroio Grande, há mais ou menos 1 ano atrás, para a honra e glória do Senhor Jesus, oh glória, a depressão que eu tinha, meus amados irmãos, Deus deu um sopro nela assim, ó. Oh glória. O vício que eu tinha, meus amados irmãos, Deus deu um sopro nele assim, ó. O testemunho falho que eu tinha, meus amados irmãos, Deus deu um sopro nele assim, ó. Tudo que me afligia naquele momento se foi, como um passe do que você queira chamar. E a partir daquele momento eu tomei a decisão de nunca mais deixar as mãos do Senhor Jesus. Glorifique aí ao Senhor Jesus onde você está, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Glórias te damos, Senhor Jesus, amado, querido e maravilhoso. Oh glória a Deus, aleluia. A minha vida se transformou completamente naquele momento, meus amados irmãos. E depois daquele dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós retornamos para Arroio Grande e Porto Alegre 5 vezes em 1 ano. Tinha anos que eu não conseguia nem vir em São Luís do Maranhão para visitar minha mãe.
Mas Deus, Ele já estava nos chamando. Ele tinha um plano para nós. Hoje, eu estou levantando a minha casa lá em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Antes de conhecer essa obra, meus amados irmãos, eu não tinha praticamente nada. Eu tinha o dinheiro, mas eu não tinha casa, eu não tinha carro. Hoje Deus me deu tudo isso aí. Hoje eu tenho, para a honra e glória do Senhor, não estou falando isso aqui para me engrandecer de nada, porque antes o meu coração estava nessas coisas materiais aí. E por isso que eu não alcançava nada, não tinha nada. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me deu 3 casas. Eu tenho o carro que eu preciso, mas isso aí não é nada. Quer escutar um outro milagre? Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, o meu outro filho, Felipe, que era ateu, fazia questão de dizer assim: eu não creio em nada, muito menos em Deus. Hoje, por conta do nosso testemunho de fé, hoje Felipe pede para nós orarmos por ele. A minha filha Daniela, que estava dentro da igreja de Porta Larga conosco, nasceu praticamente na escolinha e foi humilhada lá dentro. Alguém humilhou ela, ela nunca quis falar nada para nós, mas foi humilhada lá e disse assim: nunca mais eu quero saber de Deus na minha vida. Porque tem muitas pessoas aí, meus amados irmãos, que ao invés de apacentar as ovelhas, eles machucam as ovelhas do Senhor. Assim aconteceu com a minha filha. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, a Daniela, a minha filha, ela ora de mãos dadas conosco. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, a minha mãe, através do nosso testemunho, ela hoje conhece a obra da Igreja Arca de Deus dos últimos dias. Ela se tornou uma patrocinadora da obra da igreja. Ela deixou a avareza, ela passou a fazer aquelas coisas que antes não fazia, assim como eu, e passou a fazer, passou a se dedicar na oração, passou a se dedicar na busca do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, apesar das provações, ela está firme na fé, em nome do Senhor Jesus. Tudo isso aí aconteceu em um ano em nossas vidas, mas tem mais. O meu pai, olha o poder da oração. O meu pai, de 76 anos de idade, foi vítima da Covid-19. 76 anos. Todo mundo estava orando por ele aqui. O pastor Wagner estava orando por ele, o pastor Diego orando por ele. E porque ele estava debaixo da oração dos irmãos aqui, ele foi curado. O meu irmão, o Fábio, ficou 35 dias entubado. Pastor Wagner orou por ele. Até hoje eu tenho a oração lá no canal do YouTube. 1 mês e 5 dias entubado. Não era para estar vivo. Já tinha sido decretada a morte dele já. Eu o vi com os meus próprios olhos. O meu irmão já estava indo já. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele é uma outra pessoa. Deus transformou a vida dele. Glória a Deus, aleluia. Antes o meu coração estava nas coisas desse mundo. Hoje o meu coração está nas coisas do Senhor. Hoje o meu amor não está no carro, na casa, no dinheiro. O meu amor está na obra de Deus. E quando você tem amor pelas coisas de Deus, Deus ele cuida dos teus interesses. A palavra de Deus ela diz que os teus muros estão diante dele. Então, meus amados irmãos, não perca tempo não. Te arrepende agora mesmo. Se tem algo que você queira, que você ainda está com o teu coração preso a isso, deixa isso aí agora mesmo, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Só Jesus ele pode te curar, libertar e transformar. Não perca tempo.
te entrega agora, porque essa obra aqui, hoje ela está aqui, e amanhã nós não sabemos. Por isso não há tempo para mais nada. Eu agradeço muitíssimo a minha oportunidade. Você não tem ideia o quanto nós estamos felizes de estar aqui. Estou me segurando para não chorar mesmo, mas é um choro de alegria, de alegria. Você não tem ideia, porque hoje eu tenho aquela paz que o Senhor Jesus ele prometeu. Hoje pode estar caindo fogo aí do lado de fora. Eu dou glória a Deus por isso. Amém? Que a paz do Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Tem mais uma coisa. Se hoje eu estou aqui, é por causa daquela senhora ali também, que nunca deixou de orar por mim. Nunca deixou de colocar o joelho no chão por mim. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje. Por isso eu te digo, não deixe de orar pelo teu esposo, tua esposa, teu filho. Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas. Exalta e glorifica. Pode ficar aqui, irmão Marcos. Pode ficar aqui com nós aqui. Deus é fiel ou não é fiel, igreja? Deus é fiel ou não? Tudo é possível aquele que crê, aleluia. Tudo é possível aquele que crê. Louvado é o nome do Senhor. Está acontecendo, aleluia, como diz a palavra de Deus: vinde a mim, tu e a tua casa será salva. Amém? Lindo testemunho do irmão Marcos. Louvo a Deus pela vida dele, aleluia. Desde quando eu encontrei lá em Arroio Grande, que veio dos Estados Unidos para um culto lá, irmão, eu falei: esse homem é diferente, é de fé. Porque muitas pessoas não têm a mesma fé de sair de tão longe, irmão, para vir para um culto. Assim também como o irmão veio agora para Belém do Pará. Não é qualquer um não, irmão. Tem gente que pode ter até avião particular, não vem, varão, como tem muitos aí. Mas Deus, aleluia, Ele honra aqueles que honram o nome do Senhor. Então, do fato do irmão estar aqui, ele está honrando a Deus, aleluia, com a sua fé. E Deus, ele vai honrar cada vez mais o Senhor e a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, levante as mãos para cá. Vamos estar orando aí pelo pastor Edson, aleluia, que vai estar trazendo uma palavra para nós nessa noite. E Deus, ele vai estar falando mais uma vez através, aleluia, da sua palavra. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, ó Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilha, nesta noite, ó Pai, te apresento o pastor Edson, meu Deus, que vai estar trazendo a tua palavra. Fala, ó Pai, com a tua igreja, fala comigo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Receba o pastor com palmas de vitória para o Senhor. Glória a Deus. Saúde a todos na santa e poderosa paz do Senhor. Quem tem essa paz, dá um glória bem alto, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Meus queridos irmãos, e é um motivo de alegria de conhecer também o irmão, grande é a sua fé. Estava falando o pastor Wagner, muitos estão vendo essa porta aberta, mas não dá crédito para ela, porque o Senhor, Ele quer salvar, quer libertar e quer curar, mas muitos estão buscando este mundo, mas Deus, Ele não é deste mundo, e nós também estamos como peregrino neste mundo, e sabemos que o nosso Senhor vem nos buscar, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Ele que merece toda a honra e toda a glória, meus queridos irmãos. Queria trazer uma palavra da parte do nosso Senhor, que está no livro de Ezequiel, meus queridos irmãos. Você que trouxe a palavra santa do nosso Senhor. Vamos para a nossa meditação nessa noite. Eu creio que Deus vai falar comigo, contigo. Eu creio que o Senhor vai falar em nossos corações, porque precisamos aprender cada dia e cada vez mais da sua Escritura, amém? Ezequiel capítulo 8. Vamos pedir para o Senhor vir falar conosco. Hoje, culto de libertação, devemos cada dia mais buscar ao nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Ezequiel capítulo 8. Vamos para a leitura
da palavra gloriosa do nosso Senhor. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciões de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis que uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos, e caiu o Espírito e me levou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada do porto do pátio, de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem do ciúme, que provoca o ciúme de Deus. Verso 6: E disse-me ainda: filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Verso 8: Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me então: e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintado na parede em todo o redor. Verso 12: Então me disse: viste, o filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintada de imagem, pois dizem: o Senhor não nos vê, e o Senhor abandonou a terra. Verso 13: Disse-me ainda: tomara haver maiores abominações que ela. Então, fazendo, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a tarmos. Disse-me: vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virando para o oriente. Então me disse: vê, ó filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa que faz aqui, para que ainda encho de violência a terra e torne a irritar-me? Eis-lo a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu trarei com furor os meus olhos, não pouparão, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Amém? Dá uma salva de palmas, queridos irmãos. Tomai teus assentos. Senhor Deus, nesse momento, meu Pai, eu te peço a tua divina misericórdia, que tu venha, Senhor, meu Pai, tomar, meu Pai, agora a primazia desse culto, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir da tua santa palavra. Ah, Senhor, meu Deus, fala em nossos corações, nos liberta, nos purifica com teu poder, com a tua graça e com o teu poderoso nome e o teu sangue, Senhor. Então, nesse momento, meu Pai, que não seja eu, mas seja o teu Espírito, Senhor, aqui, falando à tua amada igreja. Então, Senhor, usa meus lábios, meu coração e minha mente, Senhor, o meu corpo físico, o meu corpo espiritual. Fala com a tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estava meditando a esta palavra e Deus veio profundamente em meu coração, que cada vez mais, meus queridos irmãos, quando nós se aprofundamos com o nosso Senhor, o Senhor revela tudo o que vai acontecer antes de acontecer. Por isso que a sua Santa Escritura é uma bússola para cada um de nós que estamos servindo em espírito e em verdade.
Essa é a bússola do servo verdadeiro, aquele que quer morar no alto céu. Essa é a bússola da minha e tua vida. Quando Ezequiel, meus queridos irmãos, ele meditava, eu creio ele, na escritura, ou também ficava se consagrando ao Senhor, o Senhor levou ele para ele ter uma visão. E essa visão, meus queridos irmãos, a gente olha para dentro da palavra, uma visão do futuro, uma visão ali para ele naquele presente, mas para nós hoje como um futuro sobre a terra. Vimos que ele, meus queridos irmãos, ali Deus mostra a ele, se transforma num ser ali, eu creio, iluminado, e leva pelos seus cabelos para mostrar para cada um ali o que vinha acontecer hoje nesse presente, nesse futuro, meus queridos irmãos, aonde as igrejas estão cada vez mais se decaindo na face da terra e ensinando heresia para o povo que quer morar no céu. Por isso o Senhor ali leva ele para ver as abominações que estavam acontecendo sobre o templo e santuário aonde ele habitava, para lhe ensinar através dos seus profetas e servos como andar retamente no caminho do Senhor. E o Senhor, quando vê ali aquela abominação, meus queridos irmãos, eu creio que entristece o coração do Todo-Poderoso de ver o seu povo ir erradamente cada vez mais adorando esses ídolos, a ponto de levar Ezequiel, transportar o seu espírito e a mostrar tudo aquilo que está oculto e escondido. Hoje não é diferente, meus queridos irmãos. Deus tem mostrado por verdadeiros, os verdadeiros servos de Deus, tudo que está oculto e escondido, através da sua palavra, repreendendo esse sistema aonde está sendo introduzido dentro da casa de Deus. Por isso no verso, meus queridos irmãos, no verso 5 ele vem falar: ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, a porta do altar, estava a imagem do ciúme à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cada vez mais, meus queridos irmãos, que tu se aproxima do Senhor, ele se revela como revelou para Ezequiel. Quando você busca em santidade o Senhor, Ele revela para você tudo aquilo que esse sistema pecaminoso está introduzindo dentro da casa do Senhor, aonde era para adorar um Deus vivo e verdadeiro, que cura, liberta, restaura. Hoje homens e mulheres estão adorando esses deuses e afastando a presença do Senhor de dentro da sua casa. Por isso o Senhor, Ele fala que o seu Espírito almeja cada um de nós com ciúme. Por isso Deus ali repreende aquele povo, porque estava adorando outros deuses esses, meus queridos irmãos, que não pode fazer nada pela minha vida nem pela tua vida, sim cada vez afastar da presença do nosso Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Então Ezequiel, ele, na sua visão, Deus manda ele ali cavar aquela parede para mostrar o que estava oculto e escondido. Então Deus mostra para ele o que estava ali, meus queridos irmãos. E hoje não é diferente quando o homem ele se humilha na presença de Deus. Deus mostra tudo que está aí, meus queridos irmãos, caindo sobre a humanidade, caindo sobre o povo de Deus, aonde muitos estão se dobrando pela presença do maligno e não pela presença de Deus. Deus está mostrando para o seu povo, através dos verdadeiros servos de Deus, o que está acontecendo na escuridão. Mas o Senhor é luz, meus queridos irmãos. Quando você está com Ele, quando você busca Ele, Ele não deixa você desapercebido. Por isso Deus tem levantado a igreja para falar a verdade e bater contra esse sistema, meus queridos irmãos, que quer enganar, que quer cegar e que quer colocar comichão sobre os ouvidos
ouvido do povo de Deus para não ouvir e para não enxergar o que está acontecendo sobre as igrejas. Por isso, multidões e multidões de pessoas nesse momento, meus queridos irmãos, estão adorando com lábio, mas o coração anda distante de Deus, porque o inimigo de nossa alma está introduzindo ensinamento e doutrina de demônio dentro da casa do Senhor. Por isso que Deus leva Ezequiel e manda ele cavar e mostra tudo o que está acontecendo. E hoje não é diferente. Quando lemos a palavra, estamos ensinando, meus queridos irmãos, cada um para morar no céu. Mas como Ezequiel viu ali aqueles que eram para estar ali ensinando, estavam cultuando e adorando outros deuses, ensinando até, meus queridos irmãos, ao povo do Senhor a pecar. Amém? Dá uma salva de palmas, meus queridos irmãos. Já no verso 12, Deus fala mais ainda. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintada de imagem, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor nos abandonou. É isso que está acontecendo quando o homem se dobra, meus queridos irmãos, para esse sistema. Quando ele se dobra para esse mundo, ele perde o temor e o tremor do nosso Pai Todo-Poderoso, e pensa que Deus não está vendo tudo aquilo que ele está fazendo a meia escuridão, pensando ele: o Senhor não vê, o Senhor nos abandonou. Mas o Senhor está ali ainda, porque deu fôlego de vida para ele se arrepender. É isso que está acontecendo, meus queridos irmãos. Os homens hoje estão se dobrando, estão fazendo a vontade do inimigo, porque pensa ele que Deus não contempla as suas atitudes. Mas hoje, meus queridos irmãos, tem homens e mulheres que estão falando a verdade do Senhor, para quando chegar naquele grande dia, o mesmo que tinha ali a palavra introduzindo no seu coração, aonde ele desprezou e que fazer a sua própria vontade, não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é essa, como Ezequiel, pregoar a palavra, ensinar verdadeiramente o caminho que se deve andar. Por isso, meus queridos irmãos, Ezequiel mostra, e Deus mostra para Ezequiel como o que era para ensinar. Os anciões da casa do Senhor, que era para ensinar, ele estava ali corrompido, aonde, meus queridos irmãos, ele estava ali nem imaginando que a ira do Senhor podia vir contra eles. Por isso, meus irmãos, muitos hoje, meus queridos irmãos, muitos estão dentro da igreja, mas não adoram verdadeiramente Deus em espírito e em verdade. Muitos estão dentro da igreja cantando, louvando, dando glória ao Senhor, mas o seu coração não é inteiramente de Deus. O seu coração anda diferente e distante da presença do Senhor. E Deus vem falar mais ainda: disse-me ainda, tomara ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me ainda à porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a dar. Disse-me: vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Meus queridos irmãos, quando Ezequiel viu, eu creio que até ele ficou triste, de mulheres ali, meus queridos irmãos, de estar adorando o verdadeiro Deus, virando a costa, chorando para outros deuses. Deus e esses, meus queridos irmãos, que cada vez mais está trazendo para dentro da igreja e sensualizando a casa do Senhor, porque homens e mulheres também, que era para ensinar como a mulher deve se andar com modéstia e pudor dentro da casa do Senhor, hoje estão fazendo que as mulheres venham, meus queridos irmãos, adorar outros deuses, adorar outras algo que Deus não quer. Porque quando tivemos, meus queridos irmãos, hoje quando o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele começa a pregoar a palavra contra a lascívia, contra tudo que não vem do Senhor, o inimigo, meus queridos irmãos, que já está dentro do homem, que quer fazer a sua própria vontade, e fala que não tem nada a ver, fala que isso, meus queridos, são costume de homens e não está na palavra. Mas vimos, meus queridos irmãos, que
Deus, Ele nunca mudou, Ele sempre será eterno, e a sua palavra é verdadeira. Glória a Deus. Quantas mulheres, meus queridos irmãos, estão como essas, Mécias, que quando a palavra vem para se arrepender, para tirar a sua vaidade, para largar o costume deste mundo, elas até choram, elas querem ali idolatrar uma maquiagem, idolatrar uma chapinha, idolatrar tudo que é do mundo, meus queridos irmãos. Elas estão como essas mulheres que Deus a mostrou a Ezequiel. Por isso que está acontecendo, meus queridos irmãos, é que homens e mulheres, mesmo dentro da casa do Senhor, estão idolatrando outros deuses. Deus esse, meus queridos irmãos, que não é só aquele que você conhece, mas quando você começa a idolatrar hoje, você está dividindo, seu coração não está inteiramente a Deus, porque você deve agradar a Deus ou agradar o nosso adversário. E você nessa noite, você tem que entender que Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua santidade. Por isso que o nosso Senhor, Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Oh, glória, glória, glória. Já no verso, meu querido irmão, 16, ele vem falar: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada. No verso 17, vem dizer ainda, meus queridos irmãos, verso 16: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo, entre os pórticos e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adorando o sol, virado para o oriente. Quantos, meus queridos irmãos, hoje, mesmo dentro da igreja, estão virando o rosto, estão virando a costa para a palavra do Senhor, aonde a palavra quer corrigir os seus erros, mas pela idolatria que está dentro do seu coração, dentro da sua alma já corrompida, eles querem viver, meus queridos irmãos, da sua própria vontade, da sua própria maneira. Estão virando a costa para a verdade, mas duro será para cada um deles, porque Deus tem avisado, Deus tem falado contra os seus pecados, mas eles querem viver da sua própria vontade. Quando Ezequiel vê essa visão, meus queridos irmãos, eu creio que é como nós hoje que estamos na presença do Senhor, e cada vez mais querendo a sua santidade, cada vez mais abandonando a prática do pecado, cada vez mais buscando no Senhor viver corretamente e reto na sua justiça. Mas hoje dá uma tristeza de ver homens e mulheres se corrompendo nas redes sociais, se corrompendo dentro da igreja, virando a costa para a palavra, onde libertou, aonde curou, aonde livrou. E hoje, meus queridos irmãos, eles viram a costa e começam a olhar para o alto, mas não é para o alto, meus queridos irmãos, buscando a Deus, mas para o alto, a consciência da própria vontade deles, aonde, meus queridos irmãos, eles focam só na riqueza, na fortuna, e não sabendo eles que essa palavra é verdadeira, essa palavra que salva, essa palavra que liberta, essa palavra que restitui. Mas eles pensam, meus queridos irmãos, que o dinheiro pode comprar todas as coisas. Como o nosso irmão, ele falou, o dinheiro não compra nada, ele não compra a tua paz, ele não compra o teu sossego, ele não compra o teu amor, porque só quem pode entregar é o Senhor dos exércitos. É Ele que pode entregar a paz para o homem e a mulher que busca verdadeiramente essa paz. Porque não adianta você ser rico,
Não adianta você ser próspero e não conseguir nem inclinar a sua cabeça. Aonde você não consegue ter uma noite perfeita de sono. Bem-aventurado era Davi, bem-aventurado era o servo do Senhor que temia ao Senhor, aonde todavia ele buscava o Senhor em espírito e em verdade, a ponto dele salmodiar uns salmos para anunciar verdadeiramente que ele estava livre e tinha paz no seu coração. Quando ele falou, quando ele se deitava, ele falava: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, me faz repousar seguro. É o Senhor que faz nos repousar seguro. É o Senhor que dá paz para o nosso interior. É o Senhor que traz a libertação de nossas vidas todos os dias. Porque quando nós dobramos nossos joelhos e reconhecemos que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas almas, Ele traz a paz, Ele traz o amor, a perseverança, Ele traz tudo aquilo que esse sistema, que estes homens e mulheres virado a costa para o Senhor estão fazendo. Por isso, meus queridos irmãos, devemos cada dia mais se humilhar para Deus revelar para cada um de nós, no nosso íntimo, o que verdadeiramente Ele quer com cada um de nós. Por isso, meus queridos irmãos, por isso que multidões de pessoas estão indo para o inferno, porque homens hoje não abaixam a sua cabeça, não se humilha para o Senhor revelar verdadeiramente o que Ele quer, mas sim eles querem fazer a sua própria vontade dentro da casa do Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Mas, meus queridos irmãos, já no verso 17 ele vem dizer: então me disse: vês, ó filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ou fazer eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, eles a chegar o ramo no seu nariz, pelo que também eu trarei com furor os meus olhos, não pouparão, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos em alta voz, nem assim o ouvirei. Que Deus hoje, meus queridos irmãos, está repreendendo a este mundo, está repreendendo através dessa palavra o povo santo. Glória a Deus. Os que eram para levar a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, é porque Ele ama ainda todos aqueles que estão em cima do altar. Ainda eles estão ali, tem a oportunidade deles se arrependerem. Mas, meus queridos irmãos, vai ser duro para aquele que conhece o poder vidouro do Senhor e depois abandona, vire as costas para Ele. Por isso, quando Deus mandou Ezequiel para aquele lugar, para ver aquelas câmaras que estavam em oculto, que estavam em secreto, é que hoje no futuro se encontra o mesmo sistema da antiguidade. É o que está acontecendo dentro das igrejas, meus queridos irmãos, aonde a presença do Senhor não se encontra, aonde a presença do Senhor está para o lado de fora, mas quer entrar para salvar este povo que está indo para o abismo. Por isso o Senhor Ele está trazendo a revelação da palavra para os seus servos e servas, para anunciar, porque Deus ama e não faz acepção de ninguém. Tem muitos que estão ali, mas a sua alma almeja pela essa verdade, almeja por ser liberta, por ser curada. Como nosso irmão, ele andou em vários lugares, mas não encontrou a paz, e essa paz é gratuita, mas muitos, meus queridos irmãos, estão negando essa paz. Muitos estão negando, meus queridos irmãos, essa paz que nós queremos dar para os nossos irmãos. Como ele falou, um abraço, um carinho, mas verdadeiramente aquele que fala da sua verdade, aquele que fala sobre teu pecado, que anuncia que o Senhor é santo, mas eles não querem porque eles andam na escuridão. Mas Deus está avisando: terrível será para eles, meus queridos irmãos, terrível vai ser para este povo que, de vez de falar a palavra santa e genuína do Senhor, estão como esse povo da antiguidade, ocultando, se escondendo, pensando que Deus não está vendo, que Deus não contempla a sua intimidade, seus pensamentos, e Ele sonda o seu coração.
É isso que Deus hoje, meus queridos irmãos, quer que esses homens e mulheres que estão virando a costa, que estão adorando outros deuses dentro da sua privacidade, dentro da sua câmara, dentro do seu quarto, maquinando o mal, fazendo maldade, Deus ainda está sobre a terra com a sua misericórdia. Deus está indo querendo que esse povo, meus queridos irmãos, venha se arrepender dos seus maus caminhos. Quando ele leva Ezequiel, eu vejo ali uma tristeza, não só no Senhor, mas também no céu, de ver aqueles homens e mulheres se corrompendo ali a esse sistema que tinha antiguidade. Não está diferente, está igual, meus queridos irmãos. Muitos que estão agora dentro da congregação, mas não quer verdadeiramente te levar para o céu, não quer falar da tua verdade, porque estão querendo dízimo, oferta. Eles não querem verdadeiramente o maior sacrifício, o maior dízimo, a maior oferta, que é o seu corpo, é a sua alma, é a vontade do Senhor para com a tua vida, de te salvar. É essa, meus queridos irmãos, é essa verdadeira palavra que Deus quer colocar no coração desses homens e mulheres. Mas eles, meus queridos irmãos, estão dobrando o seu joelho para outros deuses, estão olhando para o além e não estão invocando o nome do Senhor, pensando que o Senhor não está vendo. Mas duro será para cada um deles. No livro de Hebreus, meus queridos irmãos, vem falar no capítulo 10 do verso 26, que grande é um castigo para cada um desses que já sentiram a presença do Senhor, que outrora estava nesse mundo sem expectativa de vida, mas Deus arrancou com raiz e tudo para trazer, para fazer de sacerdote, servo, para fazer um pregador da palavra. Hoje abandonaram o que Deus entregou. Já no verso 26 do capítulo de Hebreus 10, vem dizer: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos percebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que vive rejeitando a lei de Moisés. De quando mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calculou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Verso 39, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para você ver, meus queridos irmãos, você que está aqui, você que está aprendendo a verdade, você que foi liberto, você foi curado deste mundo, você está entendendo que você foi purificado pelo sangue, não qualquer sangue, mas o sangue puro, imaculado, o sangue ali que o homem que veio em carne não deu uma só palavra para te salvar. Esse sangue te purificou de todo o pecado, e quando você aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, Ele não colocou juízo sobre vós, e sim apagou o teu pecado e colocou no mar do esquecimento. E hoje você que está ouvindo a verdade, você que está ouvindo a palavra que santifica, a palavra que vai levar para o céu, você que abandonar essa palavra para querer dar uma volta neste mundo, duro será para você, duro será para você, porque o Senhor fala: a mim pertence a vingança. Terrível aquele que cai na mão do Deus vivo. Com grande juízo será, meus queridos irmãos, para todos aqueles que estão sentindo o poder do Senhor, e depois viram a costa, depois desprezam tudo que Deus tem falado, tudo que o Espírito Santo quer convencer o homem do seu pecado, e ele despreza.
ele larga para fazer o seu próprio interesse, a própria vontade. Você está entendendo que essa palavra, meus queridos irmãos, é verdadeira. Deus está avisando o seu povo que a sua vinda está próxima. Não é tempo de recuar, não é tempo de buscar algo nesse mundo, mas sim buscar algo do alto céu, porque o Senhor quer santificar cada vez mais a sua casa, quer santificar cada vez mais cada um de nós individualmente, porque Ele quer ter uma intimidade com cada um de nós, para nós não dobrarmos a esse sistema que está sobre as igrejas, meus queridos irmãos. Por isso, quando você abandona a casa do Senhor, aonde todavia estão falando da verdade, você está desprezando a graça do Senhor, você está desprezando o sangue que foi derramado ali naquela cruz, aonde esse sangue redime nossos pecados, aonde esse sangue tão puro, meus queridos irmãos, o Senhor teve misericórdia de enviar o seu Filho para os pecadores, meus queridos irmãos, pecadores que não tinham a oportunidade de conversar com Deus vivo. Mas hoje, meus queridos irmãos, através do nosso Senhor, quando tu se ajoelha, quando tu se humilha, o Senhor nos escuta, o Senhor intercede por cada um de nós. Então não despreza tudo que o Senhor está falando nessa noite, não despreza tudo aquilo que Deus quer trazer para a sua vida, porque esses homens em Ezequiel, meus queridos irmãos, eles desprezaram e idolatraram tudo aquilo que Deus abomina. Por isso, meus irmãos, é uma tristeza imensa de ver quando o homem está sentindo a presença do Senhor, ele começa a pregoar a palavra, ele começa a falar de Deus, mas quando ele se afasta do caminho, é mesmo ele colocar o Cristo de novo na cruz, ele colocar de novo lá o mesmo sofrimento que o Senhor sofreu para cada um de nós. Por isso, meus queridos irmãos, cada vez que tu se aprofunda na palavra de Deus, Deus quer que te revelar, quer te mostrar o que está acontecendo sobre a face da terra, para vocês não ficar desapercebidos, porque aquele que não estiver na rocha, meus queridos irmãos, vem a tempestade, vem o maremoto, vem o terremoto, e a casa de cada um que não estiver na rocha vai desabar. Por isso, bem-aventurado aquele que tem a sua casa, o seu alicerce na rocha. Quem é essa rocha? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que está nessa noite querendo ensinar o seu povo como morar no céu, como não virar as costas para Ele, como não desprezar o seu ensinamento. Porque todavia, meus queridos irmãos, homens que era para ensinar a palavra de Deus e já estão se dobrando a esses sistemas, coisas terríveis virão, meus queridos irmãos, e que tu não tiver intimidade com esse Deus, que tu não tiver buscando a esse Senhor tão poderoso, você vai pensar que tudo isso que está acontecendo não tem nada a ver. Mas meu Deus, nessa noite está falando que tudo que está acontecendo está saindo da sua boca, e é da sua boca, não há mentira, não há, meus queridos irmãos, mentira. Nessa noite Deus está falando para o seu povo e ensinando que não se deve, meus queridos irmãos, não se deve, meus queridos irmãos, abandonar a tua fé. Não adianta você querer dar uma volta como muitos agora, meus queridos irmãos. A tristeza que vem ao meu coração é que muitos agora no Natal e no fim do ano, eles vão buscar a felicidade, os prazeres, e vão desprezar a verdadeira vontade, verdadeiro prazer de sentir a libertação, a cura, a restauração sobre suas almas, sobre a paz que Deus está oferecendo a eles. Mas eles querem buscar o que, meus queridos irmãos? A esses prazeres desse mundo. E muitos, meus queridos irmãos, que é para falar da palavra, eles vão falar que não tem nada a ver, que você pode sim, você pode fazer tudo que este mundo está oferecendo, porque Deus só quer o teu coração. Mas Deus não quer só o teu coração, Ele veio para cada um de nós, Ele nos criou desde o ventre de nossa mãe. Para quê? Para que nós viesse adorar em espírito e em verdade. Mas não é só com o coração, é com o teu coração, é com a tua alma, é com a tua pouca força, é com o teu entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o teu entendimento. É dessa maneira que Deus quer que tu venha adorar, não pela metade. Por isso que homens e mulheres, meus queridos irmãos, estão planejando dentro da sua câmara em secreto
como cada vez mais afastar os servos e servas de Deus que quer morar no céu. Eles estão oculto e escondido, pensando que Deus não vê, mas Deus contempla. Por isso eles estão fazendo que a terra venha estar cheia de violência, cheio de terror, porque os próprios que era para trazer a paz hoje, meus queridos irmãos, estão trazendo inquietação. Por isso o homem, quando ele não conhece verdadeiramente a verdade, ele não consegue ter paz. Mesmo ele está dentro da igreja, mas lhe falta a verdade. É a verdade, meus queridos irmãos, que Deus quer oferecer para este mundo, mas esse mundo está desprezando. Mas não é esse mundo, meus queridos irmãos, que está desprezando, mas sim os verdadeiros servos, que outrora serviu ao Senhor, agora estão corrompidos, agora estão arquitetando, se dobraram a esse sistema e querem que você venha adorar a Deus de qualquer maneira. Por isso Deus revela para Ezequiel, mostra todas as abominações que estão acontecendo, e que tu olhar para o dia de hoje, meus queridos irmãos, não está diferente. Hoje dentro das igrejas estão abominando ao Senhor, estão idolatrando homens com homens, mulheres com mulheres. Hoje quando você vê, meus queridos irmãos, eles estão trazendo cantores e mais cantores para dentro da casa do Senhor, para adorar ao homem, para adorar a mulher, mas verdadeiramente a adoração não está subindo para o Senhor, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele quer você por inteiro, Ele não quer você pela metade. Ele quer que você venha dobrar os seus joelhos e se arrepender dos seus maus caminhos e pedir para Ele purificar a sua vida, a sua alma, para não se corromper e tudo aquilo que esses homens estão falando. Amém? Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, você que estão nessa noite, meus queridos irmãos, ouvindo essa palavra, te aprofunda cada vez mais na palavra do Senhor, como Ezequiel, ele pode levar a sua alma para contemplar tudo aquilo que estão fazendo e arquitetando contra a sua alma, contra a sua vida, contra a sua família. Porque quando nós procuramos ao Senhor, quando nós buscamos a Ele, a sua santidade, Ele vem perante nós e começa, meus queridos irmãos, revelar tudo aquilo que está oculto e escondido. Por isso que muitos agora, meu irmão, estão morrendo por falta de conhecimento, porque os homens que era para ensinar ao Senhor verdadeiro caminho, hoje eles não querem falar da sua verdade. Eles não querem, porque as suas mal obras, meus queridos irmãos, vão ser reveladas. Hoje muitos estão casando de qualquer maneira, muitos estão louvando de qualquer maneira, muitos estão ceando de qualquer maneira e levando a si mesmo para o inferno. Por isso, meus irmãos, começa a buscar intimidade com o Senhor, para o Senhor mostrar o que está por trás de tudo que o inimigo está fazendo. Porque quando você pede intimidade para o Senhor, Ele traz para você a revelação da sua palavra, a revelação da sua santidade, a revelação dos projetos que Ele tem para mim e para a tua vida. Então, meus queridos irmãos, busca o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e não deixa que este inimigo venha roubar o bem mais precioso, que é a presença do Senhor. Amém? Fica de pé, meus queridos irmãos, fica de pé. Vamos fazer uma aliança nessa noite com o nosso Senhor, de ser fiel a Ele, de ser fiel a Ele, porque Ele, meus queridos irmãos, Ele quer que nós venha ser fiel inteiramente o nosso coração a Ele. Glória, santo, santo é o teu nome. Coloca a mão no teu coração e pede para o teu Senhor, para te dar força, para te ser fiel a Ele, porque muitos estão virando a costa, mas Ele quer que tu fique de frente para Ele, e te ajoelhe e peça misericórdia a Ele. Faz uma aliança com Ele hoje e pede da sua misericórdia, pede do seu amor, pede da sua compreensão. Senhor, fala com a tua amada igreja, pede essa aliança com Ele. Eu sei que se eu te obedecer e a tua voz eu ouvir, os seus mandamentos guardar, sei.
Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Faz uma aliança com Ele. Faz uma aliança com Ele hoje de purificação e pede que Ele venha falar contigo. Eu sei que serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh Senhor, meu Deus, tem de misericórdia a tua amada igreja, Senhor, e enche com teu Espírito nessa noite. Enche-me com teu Espírito, derrame-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame-me a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh, glória, Senhor meu Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso devemos ser fiel ao nosso Senhor. O seu Espírito, a sua graça nos basta. Esse mundo não tem nada a oferecer a nós. Bem-aventurados somos nós que estamos na presença do Senhor, cada dia mais aprendendo. E hoje o homem quer glória para Ele, e o homem quer desprezar o bem tão precioso que é a presença do Senhor. Por isso ele pensa que a glória dele não vai se acabar. Terrível vai ser aquele que cai na mão do Deus vivo, porque da mão do diabo Deus tira, mas da mão de Deus ninguém tira. Então nessa noite, meus queridos irmãos, cada vez te humilha na presença do Senhor, cada vez mais pede da sua santidade, da sua presença, porque o homem ele está pedindo muitas coisas, mas não pede o primeiro amor, ele não pede para ele se arrepender. Mas hoje, meus queridos irmãos, que nós venha se arrepender cada minuto, cada segundo de nossa vida, e venha pedir, mas com toda a nossa alma, o perdão do Deus Altíssimo. Porque hoje, meus queridos irmãos, esse mundo já é do maligno, mas o inimigo, meus queridos irmãos, não pode tocar na tua vida que não seja a permissão de Deus. Mas quando tu anda corretamente com Ele, todavia você observa o seu estatuto e a sua lei, você anda em santidade com Ele, porque a lei veio para nós matar,
mas o Senhor veio para nos dar vida. Que andamos em espírito e em verdade com o nosso Senhor, jamais seremos condenados. Amém? Quem crê, dá uma salva de palmas. Está passando para o pastor Vai, e agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte. Exalta e glorifica o Senhor nesta noite. Aleluia. Irmão, você que recebeu esta palavra, aleluia, toma posse em nome de Jesus. Você que tem uma oferta, irmão, nesta noite, pega a sua oferta para ajudar a obra de Deus, aleluia. Levante para o alto. Se você não tem, levante as tuas mãos, aleluia, porque tendo ou não tendo Deus, Ele vai te abençoar nesta noite. Amém? Levante para si, vamos fazer uma oração. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor, apresenta, ó Pai, a oferta do teu povo. Que o Senhor venha, ó Pai, abençoar, Senhor, 100 vezes mais na face da terra. Joga por terra o migrador, o cortador, o devorador, o gafanhoto, o tranca-rua. Repreenda, ó Pai, aleluia, abre as janelas do céu e derrama uma bênção recalcada, transbordante e sacudida. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? O servo de Deus vai passar e nós vamos estar adorando a Deus. Se queres ir para o céu, existe um lugar, a arca de Deus santificada está. Jesus está voltando e não vai mais tardar. Aceita a Jesus e no céu tu irás morar. Ó, vem agora, ó, vem agora, Jesus Cristo está voltando, quer te levar para a glória. Ó, vem agora, ó, vem agora, Jesus Cristo está voltando, quer te levar para a glória. Se queres ir para o céu, existe um lugar, a arca de Deus santificada está. Jesus está voltando e não vai mais tardar. Aceita a Jesus e no céu tu irás morar. Ó, vem agora, ó, vem agora, Jesus Cristo está voltando, quer te levar para a glória. Ó, vem agora, ó, vem agora, Jesus Cristo está voltando, quer te levar para a glória. Amém. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Louvado é o nome do Senhor. Fazer uma nova aliança com Deus. Aleluia. Não tem ninguém, só o James ali atrás. Louvado é o nome do Senhor. Continue vindo, que Deus abençoe a todos. Levante as mãos, vamos agradecer a Deus. Glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor, te agradecemos por este culto, por mais uma oportunidade, ó Pai, do Senhor nos dá de estar na tua presença. Diz a tua palavra, ó Pai, que não foi nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Por isso te glorificamos nessa noite. Abençoa o teu povo, meu Pai, abençoa os teus servos que estão aqui, abençoe a toda a tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Diga assim: em paz eu vim, em paz eu vou, e a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. O culto está encerrado. Os irmãos que estão no canal aqui, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que esta noite, aleluia, o milagre de Deus também possa acontecer na tua vida, na tua casa e na tua família. Toma posse da libertação dos teus e da tua vida, em nome de Jesus. Amém. O culto está encerrado. Deus abençoe.